Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Dobrovolsky, professor de língua portuguesa, inglesa e literatura e diretor da Camões Instituto Educacional. Nós estamos com um projeto novo agora de divulgar alguns vídeos curtos sobre algumas áreas do conhecimento, umas que eu citei anteriormente, além de matemática, física, e estamos pensando também em algumas outras áreas, caso os alunos tenham interesse. E a ideia desses vídeos é trazer algumas questões, eu, por exemplo, da área da língua portuguesa, algumas questões gramaticais que vocês têm dificuldade, como, por exemplo, hoje o uso dos porquês, que é o que eu quero trabalhar com vocês. Vocês vão ver que ao final desse vídeo vai ficar muito fácil e vocês vão parar de usar PQ em tudo por não saber qual porquê usar, tá? Eu vou espelhar um material que eu preparei e aí a gente dá continuidade a essa aula. O primeiro porquê, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui é o porquê separado sem acento. Comumente a gente aprende que esse porquê, ele é um porquê usado em perguntas e somente em perguntas e sempre em início de uma oração, e não é assim que funciona. Ele pode ser usado em outras situações e ele é, na verdade, a junção de uma preposição por mais um pronome interrogativo que. Por isso essa ideia de ser somente para perguntas. E ele vai ter o significado de por qual razão e por qual motivo. Eu posso substituir ele, né, por qual razão e por qual motivo dentro da oração. Um exemplo para vocês. Por que você não vai ao cinema? Posso perguntar, por qual razão você não vai ao cinema? O significado é o mesmo, não mudou nada. Assim como eu posso falar, não sei por que não quero ir. Aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Né? Não sei por quê, não sei por qual motivo não quero ir. Tá? Esses são dois usos do porquê separado sem acento com o pronome interrogativo que. O segundo uso que eu tenho aqui é o uso da preposição por mais o pronome relativo que. E aí, nesse caso, eu vou ter o sentido de pelo qual e suas flexões. Pelo qual, pelas quais, pelos quais. Um exemplo é: os lugares por que passamos eram encantadores, ou os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Ok? Esse é o primeiro uso, o porquê separado sem acento. O porquê separado com acento, pessoal, ele é muito semelhante ao primeiro porquê. A diferença é que ele tem que vir antes de um sinal de pontuação. E aí ele vai ser acentuado, obviamente, e ele vai continuar tendo o significado de por qual motivo, por qual razão. Aí eu pergunto, vocês não comeram tudo? Por quê? Ele está vindo anterior a um ponto de interrogação. Segundo exemplo, andar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro? O porquê também está vindo antes de um ponto de interrogação. Então, ele vai vir acentuado, separado e acentuado. Ou seja, vocês já devem ter percebido que ele é muito semelhante ao primeiro porquê. Certo? Vamos ao terceiro porquê. O porquê junto, sem acento, ele é uma conjunção explicativa. Ele vai ter um valor aproximado de pois, uma vez que e outras conjunções explicativas. Voltando àquele exemplo que a gente falou do cinema, né? Por que você não vai ao cinema? Ou por que você não foi ao cinema? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Uso semelhante ao pois. Ou não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas uma vez que prejudicará você mesmo. E para finalizar a nossa aula, pessoal, vamos trabalhar com o porquê junto com acento, que é um substantivo. Bom, a classe dos substantivos, ela vem sempre acompanhada de um determinante. Um determinante é um artigo, uma, um pronome, um adjetivo ou um numeral. Tá? Então, por exemplo, se eu falo os porquês, eu vou usar esse porquê aqui. Tá? Ele pode ser flexionado para o plural, por exemplo.
Eu posso ter o plural do porquê, né? Os porquês. Lembram daquela série 13 Reasons Why, os 13 porquês? Ali vai ser esse porquê aqui, porque eu tenho os na frente, que é um determinante, tá? Além de ter os, eu tenho um numeral, que é os 13. Só um exemplo para ficar mais claro para vocês. Um outro exemplo que a gente tem aqui, pessoal, é o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Motivo, né? Ou diga-me um porquê para não fazer o que deves. Uma razão. E observem que no primeiro exemplo nós temos dois porquês. O primeiro porquê, ele é o porquê substantivado, e o segundo porquê qual? É o porquê explicativo, né? O porquê de não estar conversando, a razão, o motivo, é pois quero estar concentrada. Compreenderam? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qualquer dúvida, deixem uma pergunta e eu vou deixar também ali na descrição do vídeo a página da nossa escola e em breve nós divulgaremos mais vídeos. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma ótima tarde.